Graças a Deus, irmãos. Tem fogo aí, irmãos? Antes das apresentações, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Josué, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou, diga aleluia. Vamos ler. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E todo lugar em que pisar a planta no vosso pé, eu tenho dado, como prometi ao meu servo Moisés. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 16. São Mateus, capítulo de número 16. A partir do versículo 18. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Podeis assentar em nome de Jesus. Deixa eu só, querendo corrigir o pastor José Mário, recebo profecia de imediato. Sou presbítero, irmãos. Estou na fila da promessa. Ainda vou esperar mais um pouquinho aí, bastante, mais um pouco. Faço parte do Ministério da Assembleia de Deus Central do Boa Sul. Venho acompanhado da minha esposa Graciele, meu amigo Tiago é do campo do pastor Eliel Pereira, que é presidente da CIADER. Quero agradecer imensamente ao carinho do pastor Zé Mário por nos permitir, o pastor Edelfonso. Fiquei feliz em conhecer o pastor Calixto, que Deus abençoe seu ministério. Tenho alguns amigos aqui, tem o Márcio, meu amigo Diácono Jader, tem o Jeremias, tem o Murilo, tem o Agerusa, tem o Helder, tem tantos amigos aqui que já fazem parte do meu círculo de convivência. O presbítero Rogério também é um amigo de caminhada, de ministério, de intercessão. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar ministrando nesses 54 anos dessa igreja, nesse tempo, nesse ministério tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, com tanta história, com tantas pessoas boas que tem aqui nesse campo, que já passaram, que já deixaram o seu memorial e deixaram o seu legado. Para mim é um grande desafio estar encerrando um aniversário dessa igreja. Está trazendo a palavra de encerramento do aniversário depois de uma semana de tantos bons ministros e tantos preletores que passaram aqui. Eu quero tentar contextualizar o máximo do texto de Josué, um livro histórico, dentro de uma ideia sobre igreja. Vou pregar dentro do tema
da responsabilidade de ministrar dentro dele. Durante essa semana, desde o dia em que soube do tema, mas durante essa semana com um pouco de mais atenção, pude falar com Deus e entender melhor o que o Senhor queria deixar para essa igreja nesses 54 anos de vida. São quantas congregações, pastor? 23 congregações. Uma igreja com 54 anos e 23 congregações. O que o Senhor queria falar dentro desse tema? O livro histórico do texto de Josué é um texto interessante que marca a ideia de tribo para a nação. O povo está vindo do deserto, de uma ideia nômade, andando de um lado para o outro e vivendo, dependendo da presença de Deus e da sua manifestação. Maná, água, a ideia de roupas, que as suas roupas não se desgastavam no deserto. Deus vai tirar o povo de dentro do deserto e vai inseri-lo dentro de uma ideia de nação, dentro de uma ideia de fixar no local. Nós vamos sair da ideia de partidários para a ideia de uma só língua, uma só bandeira e um só respeito. Nós estamos livrando um povo do cativeiro durante anos e anos debaixo de uma tutela de escravidão, e o povo agora vai estar conhecendo aquilo que o nosso irmão cantou aqui muito bem: liberdade. E inserir liberdade dentro de um povo que viveu durante muitos anos em escravidão é muito difícil, é muito complexo. Já diz um ditado antigo: quem nunca comeu mel, quando come a primeira vez, se lambuza. Então o que o povo precisa ter? Leis. O povo precisa ter leis. Precisa entender o que é o respeito ao próximo. Precisa entender o que é do outro não é meu. Escravidão, eles não entendiam lei, ele entendia chicote. Se você não fizer, apanha. Se fizer mal, apanha. Se fizer bem, vai apanhar pouco, mas vai continuar apanhando. Isso é escravidão. Só que agora eles são livres. Liberdade no deserto. E no meio lá do Egito, Deus já tinha escolhido Josué. Já tinha escolhido esse jovem, como o próprio texto em Êxodo 33:11, um jovem moço para andar do lado de Moisés, para andar para o lado do seu ombro direito. O trabalho do discipulado, da importância na linguagem da igreja presbiteriana, a ideia do catecumenato, da ideia do discipulado, lado a lado, a ideia de inserir dentro dele algo que irá acontecer mais na frente. Moisés se destacou, vendo esse destaque de Josué, e inseriu dentro da sua cabeça a ideia de liderança. E durante todo o tempo em que Josué, que pertencia à tribo de Efraim, a minha tribo de Efraim, filho de Nun, ouviu de Moisés toda a sua ideia de liderança, viu em Moisés todas as suas ações, no maná, na vara na rocha, a ideia de julgamento, julgar, a ideia de poder aconselhar, a ideia de trazer o povo para perto de Deus, inserir no povo a ideia da adoração, explicar o que é tabernáculo. Então Josué, desde cedo, aprendeu isso com Moisés, e desde cedo começou a vislumbrar o seu futuro. Não é à toa que eu posso até me arriscar, sabe, pastor Calixto, posso dizer isso, que Deus muda o nome de Josué, porque Josué se chamava Oséias, e Oséias significa salvação. E Deus de repente não queria que Josué fosse lembrado como Salvador. Não, você não é Salvador, Salvador sou eu. Você vai ser conhecido como Josué, o Senhor é a salvação. Assim como ele fez com Paulo, que quando Paulo entrou já grande, não, aqui grande não é ninguém, porque quem é o cabeça da igreja sou eu sou grande, o resto é tudo parte do meu corpo, mas eu sou o cabeça da igreja. Então Josué já ganha um novo nome, de Oséias, salvação,
O Senhor é a salvação. Repita comigo: o Senhor é a salvação. E dentro dessa ideia, Josué começa a vislumbrar isso e tentar levar o povo, que tem nada mais, nada menos que a liderança de Moisés. Ele vai substituir um dos maiores homens e nomes do Antigo Testamento, uma das maiores cabeças em nível de inteligência do Antigo Testamento. Se vocês pegarem o Antigo Testamento e ler com calma, a ideia de asepsia, higiene, saneamento básico que Moisés tinha é algo tremendo. A ideia de excremento do corpo, de se lavar e se banhar em água corrente, aquilo tudo ele tinha aprendido no Egito. Sem mais que ele iria substituir o homem que só viu Deus pelas costas, a ponto de descer do monte e a sua face resplandecer. Tarefa difícil. Como substituir um homem desse quilate, dessa magnitude, dessa grandeza? Como é que faz isso? Como representar um homem que mudou completamente a história do seu povo até hoje? Até hoje Moisés é idolatrado. Se Deus não some com o corpo de Moisés, o povo de Israel com certeza erigia uma estátua e ia adorar, fazer uma adoração a ele. Como substituir um homem dessa tal magnitude, desse tal quilate? Não é à toa que desde o começo Moisés vai preparar Josué. Olha, Josué, você vai estar aqui, entenda, comece a perceber como eu faço julgamento, separar o povo, separar o vulgo, como era chamado, a mistura, os estrangeiros, porque quando o povo de Israel sai do Egito, vai muito estrangeiro junto com eles. Eu vou explicar como separar as tribos. Você vai te ensinar a divisão, as divisões, a ideia de militarismo, de política, porque Josué não seria só um militar, ele seria o militar, o político e o legislador, o que cria, o que vai explicar as leis e o que vai aplicar a lei. Não é tarefa fácil. E além de tudo, substitui a ideia espiritual, porque Moisés falava direto com Deus. Deus falava com Moisés, agora Deus vai ter que falar com Josué. Como é que fica? Como é que ficava para o povo? Vamos lá falar com Moisés. Não, Moisés morreu, agora é Josué. Como é que fica a ideia de substituição? Para isso houve um preparo. Para isso houve um discipulado. Para isso Josué andava com Moisés aonde ele ia. Para isso Josué estava sempre atrás de Moisés. Moisés estava no tabernáculo, ele ficava do lado de fora, na porta, guardando o tabernáculo para que ninguém pudesse entrar e atrapalhar. Quando Moisés subia no monte para receber as leis, Josué ficava no sopé do monte. O monte sacudia. Eu não posso ir lá, mas eu estou aqui e eu vou esperar por ele. Houve um preparo. Houve um intenso preparo. Moisés morre, se vai, e agora fica Josué com a missão de pegar as promessas e transformar em realidade. Uma coisa é promessa: vocês vão para uma terra. Outra coisa é falar ao povo: essa é a terra. Eu tenho que fazer vocês chegarem aqui e fixar a morada aqui. Dentro dessa ideia, o Senhor falou algo a respeito de tipologia. O nome de Josué em grego é Jesus. Jesus. É Jesus. É uma tipologia. É uma tipologia dos dois. E dentro das características de Josué, eu vi características que a igreja precisa ter. A igreja precisa ter algumas características. Eu escrevi algumas aqui, não vou citar todas, mas há características que Josué tinha
a igreja precisa ter. E uma das características que Josué tinha era a ideia de servo. Repita comigo: servo. Porque Deus fala para Josué: olha, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, sabe? E passa para o Jordão tudo e a todo esse povo e a terra que eu te dou. A igreja, ela precisa ser servo. E uma igreja para fazer 54 anos de idade são 54 anos de servidão. E o que é ser servo? Essa palavra, dentro do nosso contexto democrático brasileiro, a gente costuma jogar um pouco para o lado, porque servo não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor manda. O servo, ele não escolhe, Deus leva ele. O servo não faz a oração de Jacó. A igreja não pode fazer a oração de Jacó. Vocês conhecem a oração de Jacó? Então, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me livrar de lá, então servirei o Senhor. Não. A igreja não fala assim, então. Se o Senhor me salvar meu marido, se o Senhor me livrar minha filha da prostituição, se o Senhor levar meu filho, eu vou te servir. Está errado? A oração da igreja, todavia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que todas as ovelhas estejam exterminadas, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. A igreja ora todavia. É a oração de Jesus. Pai, se você tiver um plano B, a hora é agora, mas se não for, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade, não a minha. A igreja não faz barganha, a igreja serve. E servir é fazer coisas que você não quer fazer, mas você precisa fazer porque Deus está falando para você fazer. E quando você se determina a ser igreja, você está representando o maior nome da Bíblia, Jesus. Se Josué substituiu Moisés, você está substituindo a Cristo, porque você é embaixador de Cristo. Aí eu quero, sabe, falar uma coisinha que vai apertar um pouquinho, muita gente não vai falar comigo no final. Eu fico de vez em quando olhando no Facebook e o pessoal escreve lá: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem! Porque ser servo e cristão é abrir mão de coisas que eu gosto de fazer para que a outra pessoa possa entrar na igreja. Eu abro mão de comer carne. O servo é isso. Você não pode ir para qualquer lugar. Não pode não. Mas a Bíblia diz que tudo é lícito, é verdade. Mas por amar a Ele e por servir a Ele, você deixa de fazer só para louvar e bendizer ao seu nome. Isso é servir. Isso é servidão. Não, mas fulano falou que se eu for na praia ele se escandaliza. Não vai. Toma banho de chuveiro. Mas presbítero, isso não está na Bíblia. Está em toda a Bíblia. Mas é pesado. Bem-vindo ao cristianismo. Nunca foi fácil. O servo é esse. O servo, ele vai deixar de fazer coisas. O servo não faz barganha. O servo não dialoga com Deus botando o dedo na sua cara. O servo fala assim: louvado e engrandecido seja o teu nome. Isso é igreja. E servir, irmãos, é uma tarefa difícil. Servir é uma tarefa complexa, porque estar sob o espelho da glória é complexo demais. Tudo que acontece na sua vida, tudo que diz respeito, as pessoas vão ligar você à cruz.
a cruz. E o servir, irmãos, é o famoso abrir mão. E como é difícil abrir mão. Como é difícil a gente dobrar o joelho e não fazer a oração de Jacó. Mas Deus está procurando a oração da todavia. Mesmo que o meu carro não seja recuperado, eu vou para a igreja de bicicleta, mas eu vou louvar o Senhor. Mesmo que meu filho não seja curado, eu vou continuar servindo a Deus todos os dias enquanto eu aqui viver. Só que eu tenho visto algumas pessoas tratarem a Deus como se fosse empregado. Josué sempre foi servo. Josué desenvaina a espada, vai lá e mata o povo que adorou o bezerro, adorou o ápice. Josué, fica aqui comigo, Josué. Isso é servidão. É Deus falando para a igreja: não taque pedra, abrace. Vai lá e peça perdão a ela. Mas Deus, ela cuspiu na minha cara. Você é servo, você não sabe o que faz, eu estou mandando. Pega esse dinheiro e divida com ele. Mas Deus, ele nunca me emprestou. Você é servo. Você não tem nada, tudo é meu, a sua casa é minha, a tua família é minha, o teu carro é meu, o teu dinheiro é meu. Eu te dei tudo isso para louvor da minha glória. Você não tem nada. Você anda no meu carro. Você não tem nada. O que o servo tem, pastor? O que tem o dono é o senhorio. O senhorio que é o dono da coisa. Você tem o que, irmãos? O que você tem? Nada. Citei até um texto aqui no evento que o nosso querido irmão Jeremias fez aqui um simpósio sobre Abel. Nossa, como eu gostei desse texto. Como Deus falou comigo nesse texto. Por que Deus tacou fogo no altar de Abel e não no de Caim? Por que Deus gostou do de Abel e não do de Caim? Essa é para pregador, essa é a nossa de boa. Sabe por quê? O significado do nome Caim significa possessão. Aquele que tem tudo. E quem tem tudo, não tem nada. Botou lá no altar: quem é você? Não, eu tenho tudo, eu sou possessão. Aí vem Abel, joga no altar. O significado do nome de Abel é nada. É isso mesmo. O significado do nome dele é nada. É fôlego. Você já viu fôlego aí? O que é fôlego? Fôlego é nada. É uma das variantes do nome, nada. Quando o nada pega o cordeiro e bota diante do tudo, quem não tem nada tem tudo. Qual é o seu nome, Abel? O meu, quem sou eu? Eu sou nada. Nada? Não, mas seu irmão é tudo. Não, mas eu não sou nada, porque diante de ti eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou apenas servo. Você é nada, irmãos. Então para de orar sem então. Se o Senhor não me der, eu dou mais os dias. Isso não é oração de servo. Mesmo o Senhor dando ou me dando, eu vou continuar ofertando na sua casa. Igreja, ela tem que ser serva. E servo, meu Deus do céu. Servo é humildade, irmãos. Como a gente está precisando disso no nosso meio. Simplicidade. Descer. Quem é você? Nada. Por isso que tem muito Caim achando que tem tudo, mas não tem nada, porque ele acha que ele é sócio de Deus. Agora o servo, esse vai entrar pelos portões celestiais, pela porta da frente. Entrai pelas portas e tomai posse da herança que estava preparada desde a fundação do mundo. A outra característica de Josué
Queria que você olhasse Josué 1,7, eu coloco aqui no slide, no versículo 8: não cessem de falar do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Por que Josué conseguiu? Ele tinha isso aqui, ó. Era o centro da sua vida, era a bússola da vida dele. Porque para chegar no Jordão sem bússola, não tinha. Josué, quer atravessar? É só meditar no livro. Aleluia! E isso a igreja precisa ter. Em Atos capítulo 2, versículo 42, existem 4 pilares para a igreja de Cristo que está em Atos: comunhão, doutrina dos apóstolos, partir do pão e oração. Doutrina dos apóstolos. Uma igreja hoje, para se manter viva, longe da heresia. Eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que vocês me entendam muito bem. Um amigo uma vez me disse: Ronald, eu prefiro pecado na igreja que heresia, porque pecado eu oro e Deus revela, a gente conserta, mas heresia é muito difícil de tirar. Heresia é muito complicado. E eu estou falando de Bíblia. Eu não estou falando de ler poesia e falar palavra motivacional no púlpito. Eu estou falando de palavra genuína. Sem palavra a igreja vai ruir. Uma das 95 teses de Lutero, ele já dizia: vocês gastam mais tempo falando de indulgências do que pregando a palavra. Uma igreja para fazer 54 anos é uma igreja que manteve como centro dessa igreja a palavra. Assim vale para dentro de casa, que começa como uma igreja. Se a palavra não for a bússola da sua família, a sua família vai se perder nesse mundo. Se os filhos não crescerem vendo os pais lendo Bíblia, eles não vão ler Bíblia, eles vão usar a internet. Se os filhos não crescerem vendo os pais comendo a palavra todos os dias, como é que eles vão ler a palavra? Josué recebeu de Moisés e disse: Moisés, o que é isso aqui? Isso aqui é a lei, Josué. Você vai meditar nela de dia e de noite. E o que está faltando nas nossas igrejas é palavra. E falar palavra, irmãos, é muito complicado. Porque hoje se prega mais palavra motivacional do que palavra de arrependimento. Igreja não é um teatro. Aqui é um lugar onde se alimenta a alma para a gente caminhar a semana inteira. E a palavra é uma coluna importantíssima na igreja. A palavra vai representar um marco para a igreja de Cristo. É um símbolo para dizer assim: aqui começa e ali termina. Alguém já ouviu falar sobre erosão? Eu já andei me arriscando fazendo faculdade de meio ambiente. E uma das coisas que eu aprendi na faculdade é que a erosão, você não consegue ver a olho nu. Você tem que fazer medição periódica no terreno. Tem erosão eólica, a de rios e a de marés, uma série de tipos de erosão. Mas você tem que fazer medições periódicas. E nessas medições eles colocam marcos, pequenas madeiras, colunas de concreto. E depois de um ano volta lá, estica a trena para saber quanto o terreno perdeu. A palavra é isso. A palavra é o símbolo, é o marco da igreja. A palavra significa para a igreja: o mundo é ali fora, mas aqui dentro é a casa do Senhor. Lá fora é o mundo, aqui dentro se adora a Deus. Lá fora tem pecado, aqui dentro não pode ter. Lá fora tem fofoca, aqui não pode ter. Lá fora é tudo errado, aqui é tudo certo. Lá fora não adora a Deus, aqui todo mundo exalta. Lá fora faz qualquer coisa, aqui não vai não. Lá fora vai para o inferno e aqui vai todo mundo morar nos céus, junto com o Pai. A
A palavra, com ela na mão, você responde perguntas que ninguém consegue responder. E você precisa ter isso na sua vida, porque você é a igreja de Cristo. Você está substituindo a Jesus Cristo aqui na terra. E você precisa colocar isso no seu coração como um marco, para que a erosão não venha comer aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque a erosão é silenciosa. A erosão não faz barulho. A erosão não fala assim: eu estou chegando, eu vou destruir até ali. Ela vai aos poucos. Quando se vê, já abriu um buraco, já engoliu tudo. A palavra é uma coluna. Satanás, aqui você não vai destruir, porque aqui tem palavra. Na minha casa tem palavra, Satanás. Você pode engolir o mundo, mas a minha casa você não vai engolir de jeito nenhum. Eu não estou falando de perda, eu não estou dizendo de perda de tempo. Eu estou falando em construir um marco na sua vida, em construir algo que é forte, em se levantar uma coluna que as igrejas têm roubado. Eu já preguei em congresso, ou já melhor, já deixei de pregar em congresso. Minha esposa está aqui. 10 horas da noite, prega e vai. Prega não. Não tem. Prega não, meu filho. Se ele é o dono da festa, ele tem que falar primeiro. O adorador de verdade não vai embora na hora da palavra, ele fica e come a palavra. Não posso ficar, eu tenho que ir outro evento. Não, só saio depois de ouvir a lei. É isso que acontece? A palavra é o símbolo. Ela diz para a igreja o que pode comer e o que não pode. Ela determina para a igreja o que é bom e o que é ruim. Aprenda uma coisa: existem 2 tipos de culto. Existe o culto público, que é esse aqui, e existe eu como culto. Eu como culto, eu posso plantar bananeira dentro de casa, mas aqui eu não posso fazer isso, porque aqui é um culto público. Vai apertar um pouco de novo. Nem tudo que faz para atrair gente agrada a Deus. Use a palavra como marco. Não está na moda. Eu sou antiquado. Eu gosto de Bíblia. O culto público tem que ter reverência. Tem que ter disciplina, coração aberto, tem que haver, sabe, uma ligação em Deus, um respeito ao Pai. Já vi até jogo de luz e fumaça, pessoal fazendo sambando. Não, mas é ritmo do Brasil, não interessa. Estão roubando, a erosão está comendo devagarinho. Em 54 anos de Caetés, quantas igrejas abriram e fecharam aqui na região? Quantas pessoas devem ter vindo com o pastor, ou o Gimporto, ou o pastor Zé Mar? Pastor Zé Mar, aquela igreja faz isso, mas já fechou. Se tudo que fosse bom desse certo, estava todo mundo aberto. Nem tudo que parece santo é. Você quer saber o que é santo? Coma o livro da lei de dia e de noite. Coma esse livro de dia e de noite.
É você que tem que entrar aqui dentro. E para entrar aqui, irmãos, é quadrado. Fala para o seu irmão, tem que ser quadrado, meu filho. Eu acho que eu não vou voltar para pregar aqui, não, pastor. Volta mais longe. Culpado é o Jader. Por que Josué chegou lá do outro lado? Se manteve santo. Porque quando Moisés estava no monte, Moisés está demorando, né? Acho que ele não vem mais não. Vê se não parece com o tal de Jesus. Ele está demorando, né? Eu acho que ele não vem mais não. Vamos fazer um bezerrinho aqui, né? Arão e Ur. Fazer um bezerrinho. Juntar o povo, fazer uma festa aqui. Não, mas Arão não pode. Não, não tem nada a ver não. Moisés disse nada que podia fazer bezerro, não. Vamos fazer um boiapes. Um deusinho do Egito. Ele está demorando muito, eu acho que ele não vem não. Fazer um bezerro, já vamos ficar aqui mesmo. Cadê Josué? De longe, vendo o povo fazer um touro. E aí, Josué, você vai lá. Que Deus preparou para mim maior do que aquele touro. Eu vou ficar aqui. Mas Josué tem festa e comida. Eu vou ficar no pé do monte esperando ele. Josué tem festa todo dia. Eu vou ficar esperando porque ele vai voltar. Mas Josué está demorando. Não interessa, mas a hora que ele vai voltar, a vitória é minha e ninguém vai tirar da minha mão. Mas Josué está podendo fazer tudo. Não interessa, vou ficar no monte comendo poeira. Mas a minha vitória ninguém arranca porque eu quero ficar com ele até a eternidade. Santidade, irmãos. Santidade é estilo de vida. Não é opção. Aqui tem que ser. Não tem meio santo. Jesus não ressuscitou mais ou menos. Ele ressuscitou. Não tem meio termo, irmãos. Não é mais ou menos Espírito Santo. É Espírito Santo. Josué, ele não se envolveu com aquela festa. Ele ficou de longe. Quando ele chegou perto junto com Moisés, Moisés só falou assim, ó, pega a espada e mata todo mundo. Todo mundo que estiver adorando, mata. E a espada cantou, irmãos. Porque no arraial de Deus não pode ter pecado. Fala para o seu irmão, é santidade. E foi, irmãos. Ele só conseguiu entrar em Canaã porque ele abriu mão. E você só vai entrar em Canaã junto com Caetés se você abrir mão. O problema de servir esse Deus invisível e livre é que mesmo lá no ambiente onde tem o pecado, ele fica de longe olhando. Eu estou te vendo. O interessante é que Deus não desce para segurar a mão. Ele avisa: o pecado jaz na tua porta caindo. Cabe tu dominar. Sabe qual é o nome disso? Liberdade. Mesmo sendo servo, nós somos livres. Porque somos regidos por uma lei. E pela lei eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço. Pela lei diz para mim não ir, mas eu vou. E tem muita gente construindo bezerros de ouro porque ele está demorando.
adoração. A tarefa de Israel era trazer um menino, que é Jesus. Se vocês me obedecerdes, comerão o melhor dessa terra, e eu vou trazer a criança. Mas se não fechar comigo no ministério e no mando, não importa, vocês vão comer o pior dessa terra, e eu vou trazer a criança. Porque doa quem doer, a minha palavra vai ser cumprida, e eu vou trazer o menino. O papel de Israel era trazer Jesus, porque Jesus já tinha endereço de nascimento, Belém. Por isso que Satanás tirava o povo toda hora de Israel para o cativeiro, porque em Babilônia não existe Belém, em Babilônia não há cumprimento de promessa. Deus tem que esperar o povo voltar para cumprir a promessa. E a tarefa da igreja não é trazer um menino, mas é levar o menino até os confins da terra. Se vocês ficarem, serão os cabeças. Se fechar comigo, eu dou tudo. Se vocês, sabem, colaborarem com o meu plano, vocês vão comer o melhor dessa terra. Já para a igreja, não tem bênção terrena, é celestial. Porque se vocês levarem, eu darei tudo para vocês naquele grande dia, no soar da 7ª trombeta, aonde o seu corpo será transformado em glória, e você entrará arrebatado junto às nuvens, e eu mesmo, o Senhor Jesus Cristo, servirei cada um de vocês, e vocês estarão comigo por toda a eternidade, louvando e bendizendo o meu nome. Dentro de um contexto capitalista, o nosso bezerro de ouro é prosperidade. O nosso bezerro de ouro é o ser, então. Mas a nossa bênção não é aqui, é lá. Fala para o seu irmão, é lá em cima. Uma coisa que a igreja deve ter, e você como igreja deve ter: julgamento contra o pecado. Acã, quando roubou a capa babilônica e roubou o tesouro de Jericó e guardou debaixo da tenda da sua casa, Deus falou para Josué: Josué, há um mal no povo, por isso que vocês não vencem. E Josué anunciou de manhã: amanhã vou passar de casa em casa. Ainda deu tempo para Acã se arrepender, e ele foi de casa em casa, passando e perguntando diante de Deus: você pegou alguma coisa em Jericó? E Acã disse: peguei. Vi uma capa babilônica reluzente e a prataria, e escondi debaixo da minha tenda. O que aconteceu com ele? Morreu ele e a família. Julgamento contra o pecado. Eu sei que não é uma mensagem muito boa para domingo falar de pecado, mas o pecado é um dos marcos que a igreja precisa entender o que é pecado e o que não é. E se uma coisa Josué tinha, e a igreja de Cristo precisa ter todos os dias, é não ter preferência. Porque tem algumas pessoas que passam a mão em uns, mas em outros liquidam na hora. Pecado não tem preferência. Mas fulano tem um dízimo alto, não interessa, está errado. Porque a igreja ela não tem que fazer conluio com o pecado. Não pode ter, sabe, unidades obscuras com o pecado. Ela não tem aliança com o mal. A igreja tem aliança com Cristo. Se está errado, está errado, ponto final. Mas é só uma vez, não interessa, meu filho, você está errado. Por isso que os profetas eram odiados, porque Deus tinha 4 cartas
em Israel. Qual era? Os reis. Quando falhavam, tinha os juízes. Quando falhavam, tinha os sacerdotes. Quando falhava, Deus enviava os profetas. E a igreja é como o profeta de Deus na terra, que denuncia, não pode. Está errado. Se você continuar nesse caminho, você vai morrer. A sua tarefa é avisar: olha, está errado. Raabe era a prostituta, do verbo hebraico zonar. Zonar. Ela sabia do seu erro. E o que ela fez? Se arrependeu. E Deus aguardou contra a destruição de Jericó. E o que Raabe fez? Foi inserida dentro da genealogia de Cristo. O que é isso? Arrependimento. A igreja, ela tem que dizer: está errado. Está errado, não pode. Mas quando disser essa lei for aprovada, se ficar em crise agora dizer que o homossexualismo é pecado, vai todo mundo em cana. Então vamos, mas não pode. Só que a gente já está até com medo agora de falar. Não temos que dar capeta, temos que fazer como fizemos com Raabe. Vamos abraçar. E na nossa posição e na nossa caminhada, automaticamente a pessoa vai mudar. Charles Spurgeon dizia: pregue, se possível, use palavras. A sua vida já denuncia o pecado. Quando você anda, quando você fala, quando você come, quando você trabalha, aonde você vai, na sua família, em qualquer lugar, o que você ouve. As pessoas deixam de fazer coisas perto de você porque te respeitam, porque sabem que você é uma mulher de Deus, sabem que você é a igreja, é a noiva de Cristo. Então respeita a maneira como você se educa, como você se alinha. E é isso que a gente precisa ter. Só na sua caminhada as pessoas já vão mudar, porque estão vendo que Cristo mudou a sua vida por completo. Você pode levantar sua mão e exaltar o nome do Senhor. Você pode exaltar o nome de Cristo nessa noite. Mas o que eu vejo, eu caminho muito aí, muito. Igrejas brincando com o pecado, obreiros brincando com o pecado. Vou entrar no assunto de novo. Internet é uma bênção, mas tem gente brincando com o pecado. Você está pensando que Jesus não está vendo? Ele está vendo. E você está pensando que ele não está vendo os seus papinhos online? Ele está vendo. Você está pensando que ele não vê as suas fotografias que você vê? Ele está vendo. Aí depois você não entende quando pega o microfone e não acontece nada, porque enquanto tiver pecado debaixo da tua tenda, Deus não vai se manifestar. Aí você pode pensar: mas espera aí, presbítero, mas eu conheço um homem que comete torpeza e Deus usa. Eu sou jumenta, a mulinha, porque se faltar alguém, Deus usa a mula. Quem está em cima da mula não entra, mas a mula vai entrar com as 4 patas no reino. Isso aqui, irmãos, 54 anos, foram 54 anos de muitas lágrimas. Conversa aqui com o pastor sobre as histórias de pecado, que ele vai te contar só algumas. Porque o julgamento contra o pecado é doloroso. Você chora, mas tem gente que brinca com o pecado igual brinca com fogo. Bota a mãozinha, tira a mãozinha. Bota a mãozinha, tira
tira a mãozinha. Aí entra aquela famosa frase, pastor Calixto, não tem nada a ver. Esse homem é santo demais. Não tem nada a ver. Não brinque com aquilo que você não pode controlar. E Paulo já disse: parece um pecado? Foge. Quer ter o espírito de volta? Começa a tirar o pecado da sua tenda. Quer sentir isso que a gente está sentindo aqui nessa noite? Começa a esvaziar a sua tenda aí, ó, nessa hora. Que você vai ver o que vai acontecer na sua vida, meu querido. Você tem que sentir, irmãos, certeza o que vai acontecer quando você morrer. Tem cristão que não tem certeza, porque ele está devendo no SPC de Jeová. Existem coisas que ele precisa acertar. Mas Ronald, a capa babilônica é linda. Se enrola com ela para ver se você vai parar. Mas eu só tenho 10 reais pro PM me levar no carro. Você está pensando que você vai para onde com isso? De vez em quando Deus sabe, permite acontecer coisas com a gente, para a gente ser provado lá na espinha. Para Deus dizer assim: quer ir para o Jordão? Tem que passar nessa. Quer ir para Canaã? Tem que passar por essa. O famoso cala a boca. Aí tem que se levantar o servo de Deus. Pode levar. Tem um amigo meu da Graciele, foi para uma festa, líder de louvor, não tinha nenhum cristão, tomou um negócio lá, cara. Vem por Niterói, blitz da seca, costa. Ficou desesperado, líder do louvor, líder da juventude, vice-superintendente da escola dominical, costeiro, sopra aí. Você bebeu, ligou para o irmão, não atendeu, ligou para o pai, não atendeu, ligou para a mãe, não atendeu. Pô, será que o pastor vai atender? 3 horas da manhã, o pastor atende. Fala, meu irmão, pastor, eu estou com um problema aqui no carro. Ele é mentiroso. Vem aqui me ajudar em São Francisco. Quando o pastor viu o balão, o pastor botou a mão na cabeça. O pastor é uma prova, por isso que eu não quero ser pastor tão cedo. Botou a mão na cabeça. O senhor o quê? Eu sou pastor dele. O rapaz que parou o carro, PM, era presbítero. Virou para ele: quem é isso, varão? Lembra? Quem é isso, varão? Você vai esperar, eu sou líder do louvor da mocidade. Brincou com o pecado. Naquele motel não tem ninguém trabalhando. Xanam Churicala, Xanabandana Súria. Retuti Fataha Sábia. Deus está dizendo: se arrepende, se arrepende, se arrepende. A mão de Deus não envergonha. Matou Ananias e Safira. Você vê como é que Deus é complexo. Ele trata no Antigo Testamento em termos de graça e trata o Novo Testamento em termos de lei. O que ele fez com Davi foi graça. Davi era para morrer. Vou perdoar esse cara. Se confessou, se arrependeu, vou perdoar ele. Ananias e Safira. Isso era graça. Ah, Deus não faz mais isso. Vocês não estão lendo a Bíblia. Ele é o dono de tudo, ele pode fazer tudo o que ele quiser, está tudo na mão dele, é ele que manda, ele que faz, ele que tira, ele que abre, ele que arrebenta, ele que levanta, ele que destrói. Ele pode fazer tudo. Deus, ele não quer que você passe por essa vergonha, ele quer que você se arrependa.
Fica de pé em nome de Jesus. Para passar para Canaã, irmãos, tem que limpar a tua tenda. Sabe o que Josué tinha? E Deus gostava dele? Reverência, adoração. Isso era muito bonito. Depois de ter ganho a batalha em Ai, ele faz o memorial, né, pastores? Memorial. E a Bíblia diz que ele abriu o livro da lei e leu para todo o povo. Para todo o povo. Adoração. E na leitura dele ele dizia que todo responsável é Deus. Caeté está fazendo 54 anos, não pela direção dessa igreja, mas é porque Deus sustenta essa igreja para que ela continue andando cada vez mais. Porque o dono dessa igreja se chama Jesus Cristo Nazareno. Já diz o ditado que diz que o gado engorda com o olho do dono. Sabe por que isso aqui dá certo? Porque o dono ressuscitou o terceiro dia. Isso aqui só dá certo porque ele está vivo. Deus quer que você faça como fez Josué. Seja servo. Tenha a lei como a sua vida, como a sua bússola. Seja santo. Julgue o pecado. E tenha reverência. Quando eu falo de reverência, é reverência, irmãos. Já disse um amigo: se reverência matasse, muita gente na igreja já estava morto. Aqui não é lugar de contar piada. Aqui é lugar de adorar o Senhor Jesus Cristo. Aqui não é lugar de vender Avon. Aqui é lugar de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui não é lugar de falar de futebol quando for o jogo do Flamengo. Aqui é lugar de adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui não é lugar de falar de preço de carro, de preço de automóvel, de dizer se a gasolina aumentou. Aqui é lugar de falar língua estranha, marchar a presença dEle e exaltar o nome dEle. Você pode levantar sua mão e fechar seus olhos. Pedindo a licença do pastor José Mário. Deus vai passar o pente fino, pastor. Deus vai passar um pente fino. Você sabe o que é discernir do corpo e do sangue? Aleluia. Você sabe o que significa isso, meu filho? Não brinca com isso, não, irmãos. Você pode brincar com qualquer desses homens aqui, mas não brinca. Ele morreu numa cruz do Calvário, mas levantou para ser de Eu estou sentindo um negócio que dá vontade de sair correndo por esse corredor, minha querida. Sabe, diácono Jader? Aqui é lugar de adorar. Quer falar de política, fala lá fora, meu irmão. Porque aqui é lugar de falar em língua estranha, exaltar o nome do Senhor, bendizer o nome dEle, falar em línguas com Ele.
Retira a capa da tua tenda. Chega na tua casa, taca fora aquelas revistas do inferno. Amantu e faça. Se você vai namorar hoje, você diz: ó, ontem podia, hoje já não pode mais nada, porque eu botei um marco na minha vida e a partir de agora eu sou de Jeová. Antu e capita saio e marácia. Olha o que Deus está fazendo, ó. Porque onde tem arrependimento, tem avivamento, meu irmão. Tem batismo no Espírito Santo. Deixa Deus passar aí no meio da tenda. Deixa Deus ajustar essa sua vida aí. Anasalamanchu.
E